Vamos lá, estamos ao vivo. Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez, começando, né, mais um estudo bíblico, mais uma escola bíblica dominical. Essa aqui é a escola bíblica do dia 13 de junho, né, 13 de junho de 2021. A gente está aí, nesses últimos dias, né, se eu não me engano, esse é o quarto ou quinto encontro, tá? Que a gente está falando a respeito dos princípios e doutrinas batistas, né? A gente começou lá atrás falando da história dos batistas, né? Se você não assistiu essas primeiras aulas, né, eu recomendo muito que após você assistir essa aula aqui, você retorne a essas primeiras aulas dessa série, né, que fala sobre os princípios e as doutrinas batistas. Eu recomendo muito que você retorne lá nas primeiras aulas para que você possa pegar desde o início ali da linha de raciocínio, né? Então, na aula passada, no estudo passado, o nosso irmão Danilo falou ali a respeito de alguns princípios batistas, né? Ele chegou até um determinado ponto, até o oitavo princípio dessa série de princípios que a gente está estudando. E nessa aula de hoje a gente vai falar de mais alguns princípios, tá? A gente vai falar aqui de, acho que uns 5 princípios aqui batistas. A gente vai falar sobre batismo e ceia, mordomia, ministério da palavra e alguns outros princípios, né? Evangelismo e missões. Então a gente vai detalhar aqui de forma um pouco mais aprofundada cada um desses princípios, né? E lembrando que cada um desses princípios que a gente vai falar nessa aula aqui, eles foram tirados da declaração doutrinária, né, da Convenção Batista Brasileira, né? Então, tudo que a gente vai falar aqui nessa aula foi tirado, né, da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que está lá disponível se você quiser ler, né, toda a declaração doutrinária, e até recomendo, né, que você leia toda a declaração doutrinária para que você fique por dentro ali de tudo que nós, como um povo batista, acreditamos, né? Nós que fazemos parte da denominação batista, tudo que nós acreditamos ali de forma mais detalhada, tá? Então, nessa aula, né, eu vou passar aqui rapidamente os slides só para fazer um resumo, né, do que a gente vai aprender nessa aula, tá? E aí depois eu vou voltar e a gente vai fazer um por um, né, detalhando de forma mais aprofundada o nosso estudo, tá? Então a gente vai falar a respeito de batismo e ceia, dia do Senhor, ministério da palavra, mordomia e vamos encerrar aqui com evangelismo e missões, tá? Então, antes da gente começar, antes da gente iniciar aqui o nosso estudo, né, de forma mais aprofundada, eu quero começar aqui orando com você para que o Espírito Santo possa, né, iluminar as nossas mentes, iluminar as nossas cabeças, né, e possa falar aos nossos corações por meio aqui desse estudo, tá? Então, convido você, né, a orar nesse momento, como eu sempre falo, você pode chamar as pessoas que estão aí na sua casa nesse momento ou que estão assistindo esse vídeo junto com você. Não sei se você está assistindo agora, né, ou se você está assistindo posteriormente essa aula de forma gravada, mas de uma forma ou de outra você pode chamar aquelas pessoas que estiverem aí próximas de você para orar nesse momento, tá? Então, oremos. Santo Deus, Pai amado, Pai querido, a Ti nós rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor tem renovado as Suas misericórdias a cada dia na nossa vida, Pai. Nós queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui tendo esse estudo da Tua palavra, que o Senhor possa falar profundamente conosco através desse estudo, Pai, e através de toda essa série de estudos que fala sobre aquilo que nós acreditamos e que tudo isso, Pai, é com um embasamento na Tua palavra, Pai. E assim nós oramos e te pedimos nesse momento o Teu direcionamento
durante todo esse estudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, a gente vai começar aqui falando, né, a respeito de batismo e ceia, né? Então, lembrando que aqui nós estamos vendo, né, os princípios que nós, como um povo batista, acreditamos, né? E um desses princípios, dos princípios que nós vamos abordar aqui nesse estudo, né, nessa aula, é o princípio do batismo e ceia. O batismo e a ceia, né, eu coloquei aqui no primeiro ponto, é uma ordenança, né? Ou seja, eles são uma ordenança. O batismo e a ceia são ordenanças que o próprio Jesus, né, o próprio Cristo deixou para cada um de nós. E a ordenança, essa ordenança, tanto do batismo como aliás, eu acho que eu troquei aqui os pontos, né? Eu coloquei que a ordenança surge aqui Não, tá certo, tá correto. Porque essa questão da grande comissão aqui, ela também se mistura lá com o último ponto do estudo que a gente vai ver, que é a respeito do evangelismo e missões, né? Então, esse versículo aqui que fala, né, essa passagem que fala, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse vão e façam discípulos, esse mesmo versículo, ele serve para dois princípios batistas que nós vamos estudar, né, abordar aqui nessa aula. Tanto para esse princípio do batismo, né, que é uma ordenança, como também para o princípio do evangelismo, né, que a gente vai falar mais na frente. Mas aqui falando um pouco sobre esse princípio do batismo e da ceia, a ordenança, né, do batismo, ele surge ali na grande comissão, né, quando Jesus fala ali, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, o batismo, ele não traz de fato ali a salvação, né? Como a gente já viu também em alguns estudos anteriores, a salvação ela vem única e exclusivamente por meio da fé em Cristo, né? Quando você reconhece ali os seus pecados, se arrepende dos seus pecados e reconhece Jesus, né, como Senhor e Salvador. Ali você passa a fazer parte, né, do plano de salvação que Deus tem para nós. Então, o batismo ele não determina, né, de fato a salvação. Por isso que crer em Jesus antecede o batismo, né? Primeiro existe uma ordem, né, um passo a passo. Primeiro você crê, né, você reconhece o seu pecado, você passa a ter a consciência de pecado que o Espírito Santo dá a você, e após essa consciência de pecado e arrependimento, nós passamos a crer em Cristo, né, a crer em Jesus, e depois disso é que nós somos batizados. Então, o batismo, ele nada mais é do que uma profissão de fé, né? Você está ali falando, né? Você tá expondo. Opa, deu uma triscada aqui na câmera. Você está expondo a sua fé publicamente, né? Mas isso não é o que vai trazer a salvação para cada um de nós. Na verdade, é um reflexo da nossa salvação, né? Na verdade, digamos assim, você está publicando, né? Está tornando público o fato de você ter se arrependido dos seus pecados, ter passado a crer em Jesus, e ali é um ato público, né, que você está fazendo para diante das pessoas, né? Você está falando ali que passou a crer em Cristo, e dali em diante você passou, né, decidiu passar a ter uma nova vida, tá? Então, crer em Jesus antecede o batismo. Então, é por isso também que a gente não, né, nós como um povo batista, a gente não reconhece o batismo infantil, né? Nós não batizamos, por exemplo, crianças recém-nascidas, né? Como, por exemplo, a Igreja Católica faz. Nós batistas não batizamos crianças recém-nascidas porque a gente entende
né, que a criança, naquele período ali da vida, naquele estado da vida, ela ainda não tem como ter a consciência de pecado, né, reconhecer que ela é pecadora e entregar a sua vida a Cristo e tudo mais, ela não tem ainda essa consciência, não há como ela ter essa consciência de se reconhecer como pecador, se arrepender e entregar a vida a Cristo. Por isso que nós não batizamos as crianças, né, recém-nascidas ou crianças muito pequenas, né, de idade muito pequena, de 1 ano, 2 anos, né? Então, a gente sim consagra as crianças, né? É comum a gente ver na igreja, no culto e tudo mais, as crianças sendo consagradas, né? Ali o pai está apresentando a criança diante da igreja do Senhor e também diante de Deus, né? Do próprio Senhor, onde ali os pais estão fazendo meio que um compromisso, né? De educar a criança, ensinar a criança nos caminhos no qual ela deve andar, né? Nos caminhos do Evangelho. Mas ali não é um batismo, né? Não é uma ordenança, né? Ali de fato uma consagração, né? Eles estão consagrando o filho, a criança e tudo mais. Então, o segundo ponto é esse, né? De que crer em Jesus antecede o batismo, tá? Então, primeiro o indivíduo passa a crer em Cristo para depois ele ser batizado. E para nós batistas, né? Isso não se aplica a todas as denominações, mas aqui a gente está falando da nossa denominação, que é um princípio batista, né? O batismo é um pré-requisito para que o indivíduo, né, se torne membro de uma igreja local, tá? Então, nós batistas, nós adotamos o batismo como um pré-requisito para que o indivíduo se torne membro de uma determinada igreja local, tá? Para que ele seja incluído ali no rol de membros da igreja na qual ele decidir se congregar. Então, sobre o batismo, são esses 3 pontos, né? Que a ordenança do batismo surge na grande comissão, que é justamente nessa passagem que nós lemos, né? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, segundo ponto, que crer em Jesus antecede o batismo, ou seja, o batismo vem só depois do indivíduo ter entregado a sua vida a Cristo, e também que o batismo é um pré-requisito para se tornar membro de uma igreja local, tá? E sobre a ceia? A ceia, nós cremos que a ceia é um memorial, né? Justamente pelo fato de que Jesus, né, quando partiu o pão ali na mesa com os discípulos e tudo mais, ele falou: "Fazei isso em memória de mim", né? Ou seja, nós devemos fazer a ceia, realizar o ato ali, a cerimônia da ceia, em comunhão com os nossos irmãos, em memória de Cristo, né? Em memória do Senhor. Então, justamente por isso é que nós cremos que os elementos da ceia, ou seja, o cálice, né, que você bebe, seja vinho, seja um suco de uva, e aquele pedacinho de pão que você come, eles são simbólicos, né? Então, os elementos da ceia são simbólicos. O pão e o vinho, né, ou suco, coloquei aqui, não se transformam, né, de forma literal, eles não se transformam de fato no corpo de Cristo e no sangue, né? O vinho não se torna sangue ali naquele momento da ceia, e nem o pão se torna o corpo de Cristo de fato ali na hora da ceia, né? Mas de fato eles são símbolos que fazem parte de um memorial, algo que é feito em memória de Cristo, né? Nós fazemos aquilo para lembrar do sacrifício de Cristo e reafirmar a nossa caminhada com Ele, né? A nossa fé em Cristo, tá? A ceia deve ser celebrada em comunhão com o corpo de Cristo, como eu já falei aqui, né? Então a ceia ela deve ser celebrada em comunhão ali com a igreja, né? Então é muito importante que a gente faça parte de uma igreja local, né? Para que a gente possa fazer esse memorial da ceia, né? Lembrar ali do sacrifício de Cristo, daquilo que ele fez por nós. Não que, de fato, a gente não possa, por exemplo, nesse tempo de pandemia,
foi algo até que foi dúvida, né, de algumas igrejas, se realizariam a ceia de forma online ou se não realizariam, já que, segundo aquilo que nós acreditamos, né, a ceia deve ser celebrada em comunhão com o corpo de Cristo. Então, algumas igrejas não queriam fazer de forma online, outras decidiram fazer, né? A nossa igreja mesmo, por exemplo, chegou a celebrar a ceia no culto online, né? O que não tem problema nenhum, já que mesmo de forma online, todos os irmãos, né, estão ali em um só espírito, né, assistindo o mesmo culto, prestando adoração a Deus naquele mesmo horário, naquele momento. Então, a gente estava se reunindo ali de forma online devido à pandemia, devido às condições, mas não existe, né, esse problema de realizar a ceia pelo fato de não estar ali em um mesmo ambiente, né, em um mesmo prédio, em um mesmo local físico, né? A comunhão ela vai além do prédio, né? Ela vai além do ambiente ali no qual você está, né? Se você tiver aqui reunido, por exemplo, com 10, 20 irmãos, 30 irmãos, em uma reunião no Zoom, por exemplo, se você quiser fazer uma reunião de oração online, ali você está em comunhão com a Igreja de Cristo, né? Não é porque você não está no mesmo ambiente, no mesmo local, no mesmo prédio, que você deixa de estar em comunhão, né? Você está ainda em comunhão, mesmo estando ali se reunindo de forma online, né? Mas claro que sempre que for possível, né, que você esteja ali presente com os irmãos de forma presencial, né? Que você esteja. Então, os 3 pontos a respeito da ceia são esses, né? Cremos que a ceia é um memorial. Os elementos da ceia são simbólicos, né? Eles não se transformam de fato ali no sangue, no corpo de Cristo, e a ceia deve ser celebrada em comunhão com o corpo de Cristo, ou seja, com as outras pessoas que fazem parte da Igreja Universal de Cristo. Quando eu falo Igreja Universal, é a igreja geral, né? Independente da denominação e tudo mais, né? Não a Igreja Universal, como a gente conhece o nome da própria igreja, né? Universal do Reino de Deus. Não, a Igreja Universal é a Igreja de Cristo espalhada pelo mundo, né? Seja aqui, seja na China, no Japão ou em outros estados do Brasil, todos fazem parte do mesmo corpo de Cristo. Aqueles que são cristãos, né, de fato. Não, quando eu digo todos, não é que todas as religiões fazem parte do corpo de Cristo, mas aqueles que são cristãos e confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqui no próximo princípio, né, nós temos aqui o dia do Senhor, né? O dia do Senhor nada mais é do que um dia em que nós estabelecemos para que a gente se concentre na adoração a Deus, né? Não que nos outros dias da semana a gente não vá sempre estar em comunhão com Deus, sempre tendo nosso tempo a sós com Deus, mas o dia do Senhor é um princípio, né, que nós acreditamos de que nós devemos retirar um dia na semana, né, que naturalmente, né, para o povo batista é o dia de domingo, é o dia onde nós realizamos nossos cultos de celebração, escolas bíblicas, né, dominicais e tudo mais, né? Mas segundo o nosso princípio aqui, que nós devemos tirar um dia, né, da semana para se dedicar ao Senhor, se dedicar à adoração ao Senhor e tudo mais. E nós fazemos isso, né, baseado ali nós escolhemos ali nós temos o domingo como um dia separado para o Senhor por algumas razões, né, segundo a própria Convenção Batista Brasileira. E algumas dessas razões são: primeira razão é que o domingo foi o dia em que o Senhor ressuscitou, né? Ou seja, o dia em que Cristo ressuscitou, relata na Bíblia, né, de que foi o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, né? Então foi o dia que o Senhor ressuscitou. Foi o dia também que Jesus apareceu aos discípulos pela primeira vez após a ressurreição dele, né? Ou seja, após ele ter sido crucificado
e ter passado, né, pela ressurreição, ele ter sido ressuscitado, foi a primeira vez em que Cristo apareceu aos discípulos, né? Foi no primeiro dia da semana também, que foi o domingo. E também foi no domingo, no primeiro dia da semana, em que João teve as revelações, né, do Apocalipse. As revelações lá, as visões que João teve, que levaram ele a escrever o livro de Apocalipse, tá? Então, essas são algumas aí das razões pelo qual nós estabelecemos, né, um dia ali na semana para o domingo, aliás, né? São algumas razões para que pelas quais ali nós estabelecemos o domingo como sendo o dia separado ali para o Senhor, tá? Então a Bíblia mesmo ela relata, né, que Deus criou o mundo em 6 dias e que no sétimo dia ele descansou, né? Então o fato, né, da Bíblia relatar que no sétimo dia Deus descansou não é porque Deus se cansou, né, de estar criando o mundo, ou porque ele precisava de um descanso e tudo mais. Aquilo era um ensinamento para nós, né? Não é porque Deus precisava descansar ou porque ele estava exausto e tirou um dia ali para descansar. Não, mas é porque aquilo é um ensinamento para nós, né, de que nós devemos ter um descanso, um dia para nós nos recuperarmos fisicamente, emocionalmente e também espiritualmente, né? Se a gente trabalhar, digamos assim, todos os dias da semana, durante ali 3 meses, por exemplo, você trabalhar 90 dias seguidos, sem parar nenhum dia da semana para descansar, é muito provável ali que a gente se desgaste tanto fisicamente como emocionalmente e principalmente espiritualmente, né? E não é o que Deus quer para a gente. Então, por isso que desde o Antigo Testamento, né, desde os tempos antigos, Deus já orientava para que o seu povo fizesse isso, né? Lá no Antigo Testamento eles guardavam ali o sábado, né? Eles guardavam ali o sábado. Após ali a morte, a ressurreição de Jesus e tudo mais, não houve mais essa necessidade de se guardar o sábado, mas continua sendo recomendado, né? E continua sendo um princípio nosso aqui batista de que existe o dia do Senhor, né? Existe um dia da semana em que nós tiramos, né, para a gente se concentrar ali em comunhão, né, na comunhão com os nossos irmãos, na adoração a Deus e tudo mais, e deixar as outras coisas mais ali de lado, né, digamos assim. E o próximo princípio aqui, né, é o princípio do ministério da palavra, né? É o ministério da palavra. O ministério da palavra ele fala sobre duas figuras principais, né? Que é a figura do pastor e também a figura ali do diácono, né? Então, no Novo Testamento a gente vê menção a essas duas figuras, né? Que é o pastor e o diácono. A gente até pode ver também, dependendo de algumas traduções, algumas menções a outros tipos, né? Digamos assim, dá nome para a mesma coisa, né? Ou seja, para alguém que tem a função de pastor, que é pastorear ali o povo, as ovelhas e tudo mais, mas dá um outro nome, como bispo, por exemplo, né? Mas a função é a mesma, função de pastoreio, né? Então a gente vê principalmente aí menção a essas duas figuras, pastores e diáconos. Ao pastor cabe dedicar-se totalmente à obra ao qual ele foi chamado e viver dela, né? Então, o pastor ele recebe um chamado de Deus para pastorear ali um determinado povo, né, em um determinado local, e cabe a ele atender a esse chamado e também é digno, né, que ele viva dessa obra, ou seja, que ele viva daquela igreja local, né? E aí vem o terceiro ponto que eu coloquei aqui, que vem, né, que eu coloquei porque está de acordo com
a Convenção Batista Brasileira, né? Todos esses princípios foram tirados da Declaração Doutrinária da Convenção Batista, né, Brasileira. E o terceiro ponto diz que a igreja, né, no caso, cabe à igreja sustentar de forma adequada e digna os seus pastores, né? Então, cabe ao pastor se dedicar totalmente à obra a qual ele foi chamado e viver dessa obra, e cabe à igreja sustentar de forma adequada e digna os seus pastores, tá? Então, esse é o princípio ali, né? O ministério da palavra. E dentro desse princípio de ministério da palavra, existem, né, algumas dúvidas, algumas polêmicas, que eu não vou entrar muito aqui nesses assuntos aqui, né? Até porque eu teria que me aprofundar mais aqui nesse tema para que eu pudesse trazer algo mais assertivo aqui para vocês, né? Mas uma dúvida muito comum, por exemplo, existe pastoreio feminino, né? Mulher, existe pastora, né? No caso, pastoreio feminino, no caso, o que acontece? A função de pastor, né, no caso, é comum ver muitas mulheres exercendo a função, né, de pastor, ou seja, cuidar das pessoas, dar assistência ali às pessoas, apoiar o pastor ali no o pastor titular da igreja, né, presidente da igreja, no seu ministério. Então, geralmente as mulheres de pastores, né, exercem essa função, exercem praticamente ali a mesma função do próprio pastor, né? Então não tem problema nenhum ela ser chamada nominalmente, digamos assim, de pastora, né? É comum você chamar pastora fulana, né? Que é geralmente ali a esposa, né, do pastor, se ela de fato exerce essa função, né, de pastora. Mas, de fato, oficialmente, é comum que o líder, né, da igreja, o pastor titular, o cabeça, o presidente ali da igreja, falando aqui da nossa denominação batista, sejam homens, né, sejam pessoas ali do sexo masculino, né? O pastor, no caso, titular da igreja. Mas nada impede, não é pecado nenhum, né, você chamar uma mulher de pastor, por exemplo, que exerce a mesma função do pastor e que cuida de pessoas e pastoreia pessoas, você chama ela de pastora, né? Não é errado, não é pecado, nem nada disso. Tá? Só tirando aqui só um minutinho que eu vou colocar aqui o computador para carregar. Pronto, ele deu aqui uma bateriazinha fraca, mas já coloquei aqui para carregar. Então, só tirando uma duvidazinha rápida, né, que é comum e eu vejo muitas pessoas perguntando, né, para os pastores a respeito disso, e a resposta mais condizente, mais comum que eu vejo é essa, né? O outro ponto aqui, o outro princípio é o princípio da mordomia, tá? O que é o princípio da mordomia? Geralmente, a gente ouve, né, essa palavra mordomia aqui no nosso meio ocidental, né, de uma forma totalmente distorcida do que é a realidade da palavra. Geralmente a gente fala essa palavra mordomia como sendo ali, né, fazendo referência a uma pessoa ali que, sei lá, não trabalha, ou que passa o dia dormindo, ou que não faz nada e tudo mais. A gente fala, fulano tem muita mordomia, né? Mas não é isso, tá? A mordomia aqui, o princípio da mordomia é a doutrina bíblica que reconhece que Deus é o Criador, Senhor e dono de todas as coisas, né? Então, essa doutrina de mordomia, ela reconhece que Deus foi quem criou, né? Ou seja, tudo foi criado por Ele, para Ele e por meio dele, né? Tudo foi criado por meio dele, por Ele e para Ele. Então, Ele é o Criador, Senhor e dono de todas as coisas. E tudo que nós temos, né, o local onde nós vivemos,
tudo que Ele deu aqui na Terra para que a gente possa usufruir dessas coisas, né, foi dada por Deus e nós somos os cuidadores e administradores daquilo que Ele coloca nas nossas mãos, né? Então nós somos como se fosse, né, os mordomos daquilo que Deus criou. Ou seja, Deus criou tudo, né? Criou a natureza, criou os animais, criou os recursos naturais e nos criou também. E nós somos ali os mordomos, os cuidadores, administradores de tudo aquilo que Ele nos deu. E isso inclui os bens pessoais, coletivos e também espirituais. Ou seja, bens pessoais são o quê? Tudo aquilo que você tem, né, de bem pessoal, ou seja, sua casa, seu carro, as coisas que você tem, segundo esse princípio, né, o princípio da mordomia e segundo o que nós acreditamos, tudo isso, mesmo sendo seu, eu trabalhei, eu ralei, eu dei meu suor para conseguir isso, mas nós acreditamos que tudo aquilo foi dado por Deus, né? Então, nada vem do nosso esforço, nada vem da gente, tudo vem de Deus e nós estamos ali para administrar aquilo que Ele nos dá, tá? Bens coletivos também, né? Que são os bens, por exemplo, da cidade onde nós vivemos, né? Então nós estamos ali também para cuidar desses bens, né? Um prédio público ou uma praça, por exemplo, tudo isso nós somos administradores também desses bens coletivos, né? Que também foram dados por Deus. E os bens espirituais, que são ali, por exemplo, os seus dons, os seus talentos, a sua formação, né? Eu me formei em determinada coisa, me formei em enfermagem, em medicina, em qualquer coisa aí da área da saúde. Então, aquilo ali que você se formou é para você servir o reino, né? Para você servir as pessoas. Eu me formei em alguma coisa da área de exatas, em contabilidade, seja o que for, né? Que você tenha se formado, ou as suas habilidades, aquilo que você sabe fazer de melhor, tudo isso foi dado por Deus e para ser usado para o reino, né? E não vem de nós, nós somos os mordomos, somos os administradores daquilo que Ele nos deu, seja um bem pessoal, coletivo ou um bem espiritual, né? Que são esses que a gente citou aqui. E por último aqui, para encerrar, né, o último ponto aqui, o último princípio do nosso estudo é o princípio de evangelismo e missões, tá? Então, existem, né, alguns chamados que são individuais, ou seja, Deus tem um chamado individual para cada um de nós. Ele criou cada um de nós com sua particularidade, com a sua individualidade, e dentro da sua particularidade, ele vai usar você em determinados lugares, em determinadas situações. Mas o princípio do evangelismo e missões, ele é um princípio geral, coletivo. Ele não é um princípio individual, ou seja, evangelismo e missões é para todo mundo, tá? Para todo mundo que é cristão, que entregou a vida a Cristo e tudo mais, tem o dever, né, e a obrigação de evangelizar as pessoas, de levar o evangelho de Cristo até as pessoas, tá? Então, o evangelismo é para todos nós, né? Como eu coloquei aqui no primeiro ponto. Todos nós somos responsáveis por missões. É um chamado coletivo. A missão principal da igreja é a evangelização do mundo, tá? Então a igreja existe com esse fim, existe com esse propósito. É muito bom a gente viver em comunhão ali com os nossos irmãos, as pessoas ali que a gente já conhece, que são mais íntimas, que são mais próximas e tudo mais. E tem muita gente, né, que isso é comum, por exemplo, naquelas igrejas pequenas, né, e às vezes muito tradicionais, que as pessoas não querem que a igreja cresça, né? A gente está muito bem aqui com nossos 20 membros, 30 membros, 50 membros. Para que crescer? Para que alcançar outras pessoas? Para que trazer mais gente para cá, né, e tudo mais? E isso não é o papel da igreja, né? Não é a missão da igreja. A missão da igreja é crescer mesmo, né? É crescer, é trazer pessoas, é alcançar
pessoas que ainda não foram alcançadas por Cristo. Essa é a principal missão da igreja. Tudo que acontece na igreja, todos os ministérios, tudo que é organizado na igreja como instituição, tem que girar em torno dessa missão, né? Se não for, algo está errado, né? Então, tudo tem que girar em torno dessa missão principal, que é evangelizar, né? Evangelismo e missões, tá? E o poder para evangelizar vem do Espírito Santo, né? Isso fica muito claro lá em Atos 2, né? Em Pentecostes, quando o Espírito Santo, né, desce ali, desce sobre a igreja, né, sobre os homens de Deus ali daquela época, e ali eles passam a ter poder, né, para falar em nome de Deus, eles passam a ter poder para curar pessoas, para realizar milagres e tudo mais. Então, o evangelismo, ele o poder, né, para você evangelizar, a capacidade para você evangelizar é dado por Deus, né? Não vem de nós. Então, não existe desculpa, por exemplo, para falar: mas eu não sei evangelizar, mas eu não sei orar, eu não sei, digamos, eu não conheço a Bíblia tão bem assim, por exemplo, né? Nunca li a Bíblia inteira, e por isso eu não posso evangelizar. Não existe isso, né? Se você entregou a sua vida a Cristo, se você de fato reconheceu a Ele, reconheceu Cristo, né, como seu Senhor e Salvador, e recebeu o Espírito Santo, né, por conta de ter entregado sua vida a Cristo, você já está apto a evangelizar. Você já tem tudo o que precisa para falar do amor de Deus, falar de Cristo para as pessoas, né? Uma prova disso é a mulher samaritana, né? A mulher samaritana tem ali uma conversa com Jesus, ela fala com Jesus, e logo após ter terminado aquela conversa com Jesus, ela já sai e ela sai contando, né, para todo mundo da cidade ali, os familiares, as pessoas próximas, os amigos, as pessoas que ela conhecia, que tinha encontrado o Messias, né? Eu encontrei o Messias, encontrei o homem que falou sobre toda a minha vida, né? Tudo que eu faço, falou dos meus pecados e tudo mais. Então ela sai testemunhando já de Cristo logo após ter conhecido a Cristo de fato, né? Ter conhecido Cristo frente a frente e ter reconhecido ali Jesus como sendo o Messias. Ela já sai testemunhando para as pessoas. Ela não foi parar ali para estudar as Escrituras, passar anos e anos estudando as Escrituras, fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, para depois ali falar de Jesus para as pessoas, né? Evangelizar as pessoas. Nada disso. Então ela falou da própria experiência que ela teve com Deus, ela falou da própria experiência que ela passou ali com Jesus, e as pessoas passaram a crer em Cristo, né, por causa daquela mulher. Então, encerrando aqui, né, só resumindo, esses foram os pontos, né, os princípios batistas aqui que a gente viu e falou nesse estudo, que é o princípio do batismo e da ceia, tá? Então, o batismo é uma ordenança que surge na grande comissão e que vem após a pessoa crer em Jesus, e que também é um pré-requisito para que a pessoa se torne membro de uma igreja local, se tratando de uma igreja batista, tá? A ceia, nós cremos que a ceia é um memorial, os elementos da ceia são simbólicos e a ceia deve ser celebrada em comunhão com o corpo de Cristo. O dia do Senhor é um dia voltado para se dedicar, né, ao Senhor. Deus se preocupa com a nossa saúde física, emocional e espiritual, e por isso, né, que Ele orienta desde sempre, Ele sempre orientou desde os tempos antigos e até hoje, que a gente tire um dia da semana, né, para descansar, tanto fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E nós batistas escolhemos o domingo por causa daquelas razões, né, que nós já citamos. Foi o dia que o Senhor ressuscitou, a primeira vez também que Cristo apareceu aos discípulos depois de ter ressuscitado, foi o dia também que João teve as visões do Apocalipse.
Ministério da Palavra, né, foi um dos princípios que nós vimos aqui a respeito do pastor, o que é a figura do pastor, o que cabe ao pastor fazer e também a igreja em relação ao pastor. Mordomia, né, que Cristo é o dono, o Senhor e o Criador de todas as coisas e nós somos administradores daquilo que Ele coloca na nossa mão, seja bens pessoais, coletivos, espirituais. E por último aqui foi o que nós acabamos de falar, que foi sobre evangelismo e missões, que é uma ordenança, né, para todos nós. É um chamado para todos nós, tá? Esse ponto, né, esse princípio de evangelismo e missões. Então, todos somos responsáveis por missões, é um chamado coletivo. É a missão principal da igreja, né, evangelizar o mundo. E o poder, né, e a capacidade para evangelizar vem do Espírito Santo. Tá? Então, que Deus possa abençoar você. Né? Se você, porventura, tiver ficado com alguma dúvida, né, com relação a esse estudo, procure. Você pode nos procurar, né, procurar ou a mim, ou ao pastor Vicente, o pastor Tiago, ou pessoas, né, da nossa igreja que podem orientar você com relação a qualquer dúvida que você tenha ficado com relação a esse estudo. Tá? Tentei aqui explanar da forma mais simples possível e resumindo os pontos principais, né? Aquilo que a gente precisa saber de fato e que tem mais relevância ali para a nossa vida cristã. Tá? Então, que Deus te abençoe e até o próximo estudo, até a próxima Escola Bíblica Dominical. E um bom domingo, né? Nós vamos ter aí também o culto das 17 horas e também o culto das 19h30. Né? Para você participar do culto, você faz o agendamento, né? Você procura alguém ali nos grupos da igreja, né? No WhatsApp e tudo mais, que as pessoas vão lhe orientar com relação ao agendamento, né? Do culto. E eu creio também que aqui na descrição do vídeo tem alguns contatos ali que você pode, caso você não faça parte da igreja, né, ainda, e queira ir visitar, né, queira ir nos visitar no culto e tudo mais, e queira fazer seu agendamento, tem alguns contatos aqui na descrição do vídeo que você pode falar, né, com alguém da secretaria da nossa igreja, que com certeza eles vão lhe orientar com relação ao agendamento para você participar do culto, tá? Então, foi um prazer, um ótimo domingo para você, que você possa usufruir do restante desse dia, né, desse domingo, na presença aí do Senhor. Amém? Então, até a próxima.